Fiquem ligados. Amém? Tem uma palavra do céu para a tua vida aí. Amém? Chama aqui o pastorzão Cleito Baruque. Deus abençoe, seja bem-vindo. Tá bom? Deus abençoe tua casa. Que já até sabe o esquema aqui teu já, ó, tá vendo? Fazer um esforço. Meus irmãos, shalom, que o Eterno abençoe. Pai seja convosco. Quantos estão alegres aqui? Que eu tô arrebentado, eu tô cheio de dor. Irmãos, a Vanessa está vindo aí. Alguém viu minha esposa por aí? Ela está perdida por aí, está perdida. Irmãos, eu peço perdão pelo horário, me perdoe em nome de Jesus, porque a Brasil está toda parada. E eu não esperava encontrar o que eu encontrei. O diabo resolveu botar os manobristas na estrada. Para você ter ideia, o diabo está tão furioso com a nossa vinda que uma ambulância parou na minha frente para fazer bandalha. Eu falei, que é isso? Satanás, às vezes, ele passa dos limites, né? Uns demônios diferentes. Né? Mas a gente conseguiu chegar. No GPS dizia assim, há 3 minutos. Aí quando eu saí da primeira curva, ele falou mais 5. Eu falei, não entendi, esse negócio está errado. Daqui a pouco ele disse mais 3. Eu falei, não, peraí, já deu 11. Eu falei, vai dar ruim nas minhas contas, eu estou errando até as matemáticas. Aí o Eliseu falou assim, quanto tempo? Eu falei, 10, está escrito aqui 10. Negócio que foi multiplicando por causa dos buracos que apareceu. Ele me mandou, em vez de eu dar a volta no caju lá embaixo, ele me mandou aqui por trás. Um lugar maravilhoso. Assim, eu te aconselho, passe por ali. A sua fé vai aumentar de maneira profunda. Ali é um negócio extraordinário. Mas Deus é bom. Amém, irmãos? Estou muito feliz por poder estar aqui. Peço aos amados irmãos que orem pela nossa vida. Né? Os irmãos, aqueles que já acompanham um pouquinho da nossa vida, sabem da nossa cirurgia que está para sair desde 2019. O SUS é um sistema único, maravilhoso. Né, o melhor do Brasil, é único, por isso que é único, porque só ele faz isso, ninguém mais tem coragem de fazer o que o SUS faz. E nós estamos na expectativa de sofrer a cirurgia. Aí o diabo, que também trabalha no sistema único, sabe o que ele fez? Ele foi lá. Tem alguém que trabalha aqui em posto de saúde? Aqui tem, não, né? Alguém, vocês tem? Tem agiota, tem. Tem tudo. Irmãos, Satanás usou alguém, e eu não sei quem foi, que a minha cirurgia saiu em julho do ano passado. Não foi acionado, não operei. E como a situação é degenerativa, ou seja, eu estou pior do que antes. Então eu estou mais torto do que morto. Então vai dar torto do que torto, eu estou entortando mais. E eu creio no milagre. Aí Deus fez um mover, então peço oração, que mesmo com a coluna toda avacalhada, a gente está aí fazendo a obra de Deus, crendo no milagre. Mulher, fica em pé. Aquela ali é minha esposa, para quem não conhece. E aquele ali é o Isaac. Aquela coisa preta ali também me pertence. Foi eu que fiz aquela besteira ali. Aquele ali é o Isaac, o mais novo membro da família. Tem 3 meses. Amém? A benção que Jesus me deu. Estava escondido na costela, porque ela estava passando mal. Eu estava em Minas fazendo missões. Nada, ela chegou e falou, estou passando mal. Eu falei, toma remédio. Aí ela falou, não, mas é um mal diferente. Eu falei, é um mal que dói no bolso. E tô doente até hoje, olha lá, 3 meses já. O garoto é um bezerro, 2 latas de leite por semana. Me ajuda aí, irmão. Final, você sentir de Deus. Baruque, sentir de Deus te abençoar. Passa ali que eu vou estar te aguardando. Você dá uma lata de leite para aquele bezerro ali. Me ajude a criar essa criança, que eu não estou aguentando não. Mas abre a sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3, amém? Saudade dessa turma. Denise, tem que fazer mais vezes, meu. Tem que me ligar mais vezes. Eu gosto dessa galera, vocês são bagunceiros, vocês riem das minhas piadas. Eu devia ser comediante gospel. Eu ia ficar rico, porque ser pobre todo dia dói. Sério, irmão, a pobreza tinha que ser uma doença. Assim, você pega, logo você tem a cura, tá curado, não é mais pobre. Não, irmão, sério, é um negócio terrível. Esse negócio de ser pobre todo dia dói. Amém? Quem é pobre sabe, não sabe, não dói, irmão, dói. Quem faz rodízio de boleto aqui, levanta a mão pra eu ver. Olha lá, ó, atrasa 2 e paga 1. É um negócio. Deus está revelando. Apocalipse capítulo 3, versículo. Me boicotou aqui. Apocalipse capítulo 3. Boicotaram de novo. O microfone tá chateado. É a mão? Sou eu que estou me boicotando. Aqui pro meio, né? Isso aí, ó. No meio dos anos a notifica. No dia da ira, misericórdia. Apocalipse 3, quem achou? Difícil, Baruque, muito longe. Qual? Tá no meio de que livro esse? Apocalipse capítulo 3 diz assim, o versículo de número 9
em diante: eis que farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem, e os que farei com que venham e adorem diante dos teus pés e saibam que eu te amo. Versículo de número 12. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu novo nome. Amém? Olhe para cá, prometo não demorar. Preste atenção. Brincadeiras à parte, Deus tem uma palavra profética para a sua vida aqui neste lugar. Estava eu em casa perguntando ao Senhor e conversando com o Santo Espírito que palavra Deus queria trabalhar conosco nesta noite. E Deus teve misericórdia da minha vida quando o Espírito Santo gritou no meu ouvido acerca da perícope em questão. O texto que agora acabamos de ler é um texto que é pouco citado na Bíblia Sagrada e ele me chama a atenção por demais, tendo em vista que ele está no último livro da Bíblia. O livro da Bíblia, o Apocalipse, ele é um livro muito complexo e para tratar acerca dele levar-nos-íamos muito tempo, e esse tempo não seria o suficiente para tentar colocar na cronologia, tratar acerca das suas implicações no contexto literal, no contexto figurado, no conceito tipológico e tudo aquilo que foi proposto para João, para a glória de Deus, para a igreja dos dias atuais. O texto que agora acabamos de ler é um texto que nos remonta uma exigência profética. Você parar para analisar, aqui no capítulo 3, vamos observar que Deus dá para Jesus uma revelação. Jesus dá esta revelação para o seu malar, para o seu anjo, e este chama a atenção de João, que está na ilha de Patmos, 22 quilômetros do lugar aonde esta igreja que citamos está localizada. Quando João tem a visão de Deus, preso na ilha de Patmos, e é levado ao céu por convite do Senhor para receber as divinas revelações, nós chamamos isso em língua hebraica de Shorimá. A palavra Shorimá, ela tem uma expressão no conceito de sabedoria dentro de uma visão que nós chamamos de Sod. Sod é revelação em hebraico. João está sendo levado e conduzido e ali plantado, depositado. Está perecendo, está sofrendo para receber uma revelação. Ter uma revelação não é fácil. Hoje em dia, se você parar para analisar, com base em Mateus 24, que fala acerca do aumento de uma demonstração de caráter. Caráter é distinto. Isso é formação intrínseca à família. Então, caráter se forma em casa. Dom você recebe em qualquer lugar que você busca. O problema é que a igreja hoje está pegada a dons, mas desprezando a ênfase do caráter. Então, aqui, João foi encontrado em Deus e por ter sido encontrado por Deus, fora levado e ali passando as suas dificuldades, recebeu uma profunda revelação. A revelação que João recebe, ela abrange passado, presente e futuro de maneira tão complexa que a intelectualidade de João, pela limitação do pecado de Gênesis 3, o limita a compreender. Porém, ele vai fazer um esforço para transmitir para nós algumas importâncias. A primeira importância que o capítulo 1 de Apocalipse vai me mostrar é que João, ele tem uma visão de um Cristo glorificado, e na visão desse Cristo glorificado, ele vai ter algumas revelações do conceito gemátrico. E toda a linguagem que João vai trabalhar está envolvendo gematria. Gematria é o estudo e a análise pela perspectiva numérica da Bíblia. É a ideia da numerologia bíblica. Por isso você vai ver ele falar de 7 estrelas, 7 candeeiros, 7 candelabros, 7 taças, 7 selos, 7 olhos, 7 espíritos. Você vai ver ele trabalhar com a numerologia do Shevá, do número 7. E quando ele vê Jesus, você vai encontrar um Jesus perfeito, apresentando-se com uma mão, segurando 7 estrelas, andando no meio de 7 candeeiros de ouro, representando as carraras ou as orrer. Nós chamamos isso de sinagoga. Só que o que me chama a atenção é que quando João vai fazer a inscrição daquilo que nós lemos aqui no capítulo 3, vamos encontrar ele tendo uma visão discorrida de toda a Ásia Menor. Ele, por estar na plenitude da revelação no céu, ele em espírito vai olhar para a Turquia, a parte da Ásia Menor, e ele vai encontrar muitas igrejas ali depositadas. Dentro das igrejas que ele encontra, ele vai observar a igreja de Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. E dentre as outras, ele vai tomar por base e escrever por cada uma delas. Isso tem 2 propósitos.
O primeiro propósito que João escreve para cada carta, para cada igreja, além de ter um conceito numérico ou uma condição numerológica, nós vamos entender que estas igrejas que nós acabamos de citar, ela faz parte de uma rota comercial. Quem olha para essas igrejas, a começar de Éfeso, a terminar em Laodiceia, vai encontrar nela a visão de um relógio. E isso foi um tanto quanto interessante escrever acerca dessas 7 igrejas, porque tanto elas têm uma apresentação pessoal, de uma conduta pessoal, assim também aplica-se para as igrejas dos últimos dias, ou por que não citar a expressão igreja dos últimos tempos. Então João, com a influência espiritual e com base numa revelação dada por Deus a Cristo, Cristo ao anjo a João, a inspiração profética na transcrição do que ele está vendo tem um conceito dentro de um tempo. Então o relógio começa em Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia, a última igreja antes do arrebatamento. Se você pegar a igreja dentro de uma apresentação do próprio Cristo para cada uma delas, você vai ver que uma das únicas, dentre elas que são 2, que é Pérgamo e Filadélfia, não recebem críticas, não recebem exortações no contexto de exigência de posicionamento, de exigência de postura, mas você vai ver as outras 5 serem exortadas, serem cobradas, serem criticadas por Cristo por causa da sua conduta. Você vai encontrar Jesus citando boas condutas, boas posturas e críticas, algumas muito duras, outras mais leves, mas todas elas das 5 vão receber exortações, vão receber consolações, vão receber edificações. Porém, quando paramos na igreja de Filadélfia, nós vamos encontrar dentro das exortações e dentro das consolações, e eu quero me ater à consolação que Jesus vai dar para a igreja de Filadélfia, ele vai fazer para ela uma promessa. E esta promessa me chamou muito a atenção. A promessa que me chama a atenção é com base naquilo que nós lemos aqui, que ele fala para que aquele que vencer, pertencente a esta igreja, dentro dessa condição, seria feita uma coluna no templo do seu Deus, receberia o nome do seu Deus, receberia a condição de habitar na cidade do seu Deus e um novo nome. Isso muito me chama a atenção, porque ela é uma promessa para o porvir, ela não é uma promessa vigente a tempo, ela é uma promessa posteriori. E por que Jesus vai fazer esta promessa para o dia da sua vinda? Ou falamos com relação ao arpazo, que é o arrebatamento, com base em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas 21, 25, Colossenses capítulo 6. Quando paramos para analisar a perícope, vamos entender que a cidade de Filadélfia, ela não foi fundada no período em que a carta de João foi escrita, porque ela foi escrita no ano 96 após a ascensão de Cristo. Preste atenção para você entender. Quando esta fora construída, foi construída entre o ano 159 e 138. E esta foi fundada por Átalo II. E este camarada tinha um irmão chamado Eumênides, a qual ele muito amava. Por ele amar demais esses irmãos, ele funda esta cidade. E por fundar essa cidade, ele funda essa cidade e dá a ela o nome de Filadélfia, da palavra Filadelfos, que significa aquele que ama o seu irmão. Aqui a primeira marca da igreja, que está nela embojada, impregnada na sua essência, é o amor ao próximo. Não há desprezo ao amor, não há abandono ao cuidado, não há rejeição ao zelo. Então aqui quando ele vai fazer a construção da cidade, dar a nomenclatura ou o nome da cidade, com base no amor que ele tinha por seu irmão, esta cidade, por ser muito jovem, ela tinha uma problemática. Qual é a problemática? Eu vejo como uma problemática tendo em vista a perspectiva romana, porque Romano era um império que estava em ascensão, e a metodologia romana era uma metodologia de conquista. Os imperadores tinham essa filosofia de conquista. A partir de Nero, Domiciano, Diocleciano, Valeriano, Pio XVI e todos os outros que se levantaram no quesito de conquista de maneira generalizada, ele não encontrava nessa igreja chamada Filadélfia, ou nessa cidade chamada Filadélfia, a condição dela para uma colocação militar. Filadélfia, por não ter a mesma condição de Mícia, Lídia e Frígia, que era costeira, foi colocada como um polo de difusão grega. Qual era a ideia? A ideia era pegar aquela cidade que ficava em cima de um descampado, uma maceta, e nessa maceta ou nessa meseta, que era um lugar plano, colocar a construção dessa cidade para que todos aqueles que fossem a ela tivessem condição de aprender a língua grega, para a difusão de filosofia e aquilo que era no âmbito intelectual.
tudo aquilo que envolvesse raciocínio, mentalidade, intelectualidade, desenvolvimento cultural e religioso, estava plantado naquela cidade chamada Filadélfia. Aí o que me chama a atenção é que dentre todas as outras que lhe ladeava, essa era a única que não era uma cidade para a guerra, era uma cidade para a paz. Daí eu entendo por quê, que quando Jesus ele vai fazer a promessa, porque quando a igreja lá foi plantada, não foi plantada pelos filadelfos, não. Quem planta a igreja de Filadélfia foram os irmãos de Pérgamo. Os pergamenses foram quem plantaram esta igreja, com o intuito de fazer esse desenvolvimento teológico, filosófico, intelectual para o seu crescimento. É da cidade de Pérgamo que vem a palavra pergaminho, da onde se escreviam os rolos e os títulos litúrgicos para a instrução que vem nos dias até hoje. Quando essas pessoas começaram a desenvolver a cidade e a cidade crescer, Jesus olha para essa igreja e vê nela uma grande oportunidade da difusão do evangelho. Por isso você vai encontrar ele dizendo dentro da promessa, da perícope, ele fala: por isso eu coloquei diante de vós uma porta aberta. Por quê? Por ser uma rota comercial, todo carteiro passava por aquele lugar, todo cambista passava por aquele lugar. Então a preocupação de Cristo, tendo em vista a cidade ser pacífica, seria fácil difundir e proclamar o evangelho a todo mundo que passava por ali. Ou seja, não importa quem foi, não importa quem veio, passou por ali, vai ouvir de Cristo. Não importa quem foi, não importa quem veio, passou por ali, vai ouvir de Cristo. Só que isso é um problema. O problema aqui está que, embora seja uma cidade pacífica, esta cidade, ela foi plantada e construída e edificada, assim como a igreja no mesmo lugar, em cima dessa meseta que fica exatamente localizada numa brecha, de uma fissura entre duas placas tectônicas. O problema é que no ano 17, esta cidade sofreu um abalo sísmico, ou um terremoto tão grande, que destruiu a cidade de Sardes e mais 10 cidades, mas Filadélfia permaneceu. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque como a cidade ficava próxima a uma região onde tinha muito minério, por conseguinte as larvas e os vulcões que ali haviam, era uma cidade fértil, era uma cidade próspera, tudo que se plantava dava. O problema é que por causa disso, a condição da cidade, por estar numa brecha de uma placa tectônica, ela vivia abalos constantes. E por conta desses inúmeros terremotos, mais de um terremoto por dia, as pessoas começaram a não mais habitar no centro da cidade, mas habitar em lados ou nas partes laterais da cidade. O problema é que eles, não querendo sair, eles começaram a desenvolver colunas para manter as casas que estavam rachadas de pé. Quando vinha um terremoto, eles iam lá e desenvolviam uma coluna e faziam uma coluna mais forte que a coluna anterior. E eles iam, para não perder as suas casas, habitações e construções e os vinhedos que eles haviam plantado naquela cidade, para não sair da cidade, eles suportavam os abalos, os tremores e os terremotos. E aí o que eles faziam? Edificavam colunas. Estrabão vai dizer que quando se passava nas vias da cidade, cada casa que se olhava tinha uma rachadura enorme do lado de fora. Mas quando olhava do lado de dentro, as rachaduras eram menores, porque não caiu, porque estavam sustentadas por colunas. Aí eu entendi o porquê que Jesus faz essa promessa. E ele diz: o que vencer? Por quê? Porque eles estavam vivendo naquela cidade e não importava os terremotos e os tremores e os abalos que eles estavam vivendo. Eles não saíam da posição em que eles estavam. Eu vou começar a dissertar para você entender. A promessa de Cristo, ela é perspectiva à ação daquele que a recebe. Se você observar, Jesus ele vai se apresentar como aquele que tem o cabelo branco, olhos como chama de fogo, uma espada aguda sai da sua boca, no seu peito um cinturão e um linho fino, quando chegava nas suas mãos furado, quando chegava nos seus pés como um latão de reluzente. Jesus ele vai dar duas promessas, vai fazer as exortações e vai se manifestar para cada uma das 7 igrejas, apresentando uma condição. Para uma ele vai dizer: o que fala é o que tem o cabelo branco e olhos como chama de fogo. Para outra ele vai dizer: o que fala é o que tem uma espada aguda de 2 fios com a mão furada. O que fala é o que tem um cinto de linho no peito. Mas quando você para ver a promessa que ele fala e quem é que se revela, ele vai dizer: vá para Filadélfia, o que está falando é o santo, o verdadeiro e o que tem a chave. Isso é lindo. Sabe por quê? Porque a referência da conduta de quem recebe a promessa. O que o texto quer dizer? Que mesmo abalado,
mesmo em tremores, mesmo na dificuldade, não abre mão da santidade. Você não entendeu? Eu estou falando aqui que Deus, Ele tem promessa para que mesmo aquele que está vivendo no meio de crises, que tem abalado a sua alma, situações que tem abalado sua casa, sua família, seu casamento, a sua chamada, seu ministério, você olha para dentro da tua casa, está abalada, olha para a tua vida familiar, está abalada, olha para a tua finança abalada, saúde abalada, mas isso não é desculpa para ir para o mundo e nem pecar. Deus está vendo você santo, Deus está vendo você na obediência, Deus está vendo você na brecha. Enquanto tem um montão dando desculpa, porque eu estou na prova, vou beber, estou na prova, vou prostituir, vou arrumar uma pastor tem duas mulheres, vai não, porque quem suporta na santidade vai receber promessa, vai receber promessa. Deixa eu ver quem tem promessa aqui, deixa eu ver quem tem promessa, meu Deus. Mas tenho promessa. E sabe o que me chama a atenção? É que o texto é claro. Estrabão fez questão de colocar na sua escritura que quando passava do lado de fora, brechas e rachaduras enormes, mas quando entrava dentro das casas, as rachaduras eram menores. Não entendeu? Só Deus sabe como você está por dentro. Por fora você mostra uma coisa, tá rindo para todo mundo, vai tudo bem na tua boca, mas por dentro tá todo rachado, tá todo quebrado, por dentro tá todo arrebentado. Mas Deus está dizendo: ei, pode estar quebrado, pode estar abalado por dentro, pode estar todo ferido, pode estar todo rachado, mas mantenha a santidade aí dentro, mantenha a santidade aí dentro, mantenha. Ai, Jesus amado, eu acho lindo que esse ministério, todas as vezes que eu venho aqui, que eu boto o pé na porta, a graça de Deus está lá. E quando alguém fala céus abertos, a única coisa que demonstra no que se abre a boca é: Deus está lá, o céu está baixinho, a glória está grande, está Deus operando. Agora eu tenho rodado Rio de Janeiro e o Brasil, e onde eu tenho chegado, o escândalo é: caiu mais um, pecou mais outro, falou, lembra da fulana, caiu, mas eu glorifico a Deus que ainda nesse lugar, dentro do caju, tem um ministério que ainda preza a santidade, tem um ministério que ainda preza a obediência, preza a Deus, para a Súria Cantaraca, olha para a Sébia, corre para a Súria. Você casou. Mas o texto é claro. O que fala é o santo. Segundo, ele diz: o que fala é o verdadeiro. Ai. Mas isso aqui vai doer na emenda. Sabe por quê? Eu estava analisando, Deus estava falando comigo. Quando Deus chamou Elias, mandou ele na casa de Acabe para profetizar e liberar uma palavra para ele. Assim que ele chegou, Acabe, preocupado com a palavra do profeta verdadeiro, chamou a turminha que aprovava o que ele falava. Chama um, aí um profeta, o falso, Deus é contigo. Chama o outro, Deus é contigo. Chama o outro, Deus é contigo. 50, 100, 200, 850. Com a mesma palavra, tudo igual, mesmo jeito, mesma palavra, mesma forma de fazer, mesmo, não tem mudança. A cabeça é de Deus. Aí vem um Elias do nada, mal vestido, mal trajado, sem beleza, sem aparência. Eu chego para ele e falo assim: vai ali na casa do Acabe e fala para ele que o pau vai quebrar. Elias chega e fala: o negócio é assim de Jeová, acabou. Aí Deus falou assim: agora tu pega e se esconde. Aí agora Elias espera para ver aonde Deus vai mandar ele se esconder, porque ele profetizou seco, o profeta também sofre. E aí, como ele recebe parte da profecia que ele larga, que ele solta, que ele deixa, que ele entrega, ele pensa o quê? Deus agora vai me mandar para me prover, para me cuidar. Aonde? No lugar onde tem a provisão. Na mesa de Acabe, da casa de Acabe.
vou comer junto com aquela galera, porque eu falei o que Deus mandou, e lugar de profeta é lugar de honra. Eu vou ter carro que os profetas falsos têm, eu vou ter mesa que os profetas falsos têm, vou ter sapato que os profetas falsos têm, vai dar pão. Aí eu falo assim, vai não, meu filho, vai ali que eu tenho uma ordem para uma viúva, ela é pobre e necessitada. Peraí, eu perguntei a Deus, eu falei, Senhor, o Senhor podia ter mandado o profeta comer na mesa de Acabe, porque lá tem abundância, porque se não tivesse, não tinha 850 profetas comendo bem, bem vestido, bem trajado e bem alimentado. Eu falei assim, não, meu filho, antes dos profetas ser falsos, eu botei na mesa de Acabe e tudo se corromperam. Antes de virar falso era verdadeiro, o problema é que a mesa corrompe. Então, em vez de eu te colocar para se corromper na mesa de Acabe, eu vou te manter fiel na mesa da viúva. Para de conversa fiada. Para de conversa fiada, não entendeu? Essa é para você que tem chamada. Mais vale depender da provisão do céu do que depender da provisão do homem. Tem muito homem sentado, pastor Ademir, na mesa de Acabe, corrompido, vendido, comprado, mas na mesa da viúva Elias não tem como dizer, é você que me sustenta, não. Deus sustenta a mim, Deus sustenta você, Deus provê para mim, Deus provê para você. Por isso o texto diz, fala o que é verdadeiro. Fala o que é verdadeiro, não entendeu? Esse é o tempo de Deus começar a arrancar máscara de muito profeta falso. Muita gente falsa vai sair do teu lado. Se prepara, não é Deus arrancando, não é Deus tirando, porque não prestava. Era falso há muito tempo e Deus já estava te mostrando. E Deus arrancou, porque é tempo de obra verdadeira, é tempo de trabalho de verdade, é tempo de dedicação sincera. Dessa cambada, tu faz o pix que eu entrego, faz o pix que eu revelo. Tem um montão aí recebendo na mesa de Acabe, mas eu louvo a Deus que esse lugar Deus vai. Eu vou profetizar, estou sentindo um negócio aqui. Eu estou sentindo um negócio aqui. Eu vou liberar uma palavra profética para quem tem mão. Deixa eu ver. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se prepara. Se você for verdadeiro com Deus, Deus vai pegar a tua vida e vai te levantar. E o caju vai saber que Deus ainda é Deus. E tem profeta no caju. Tem homem de Deus. Deixa eu ver cadê o homem de Deus, a mulher de Deus. Deixa eu ver cadê o homem de Deus, a mulher de Deus. Deixa eu ver que Deus ali. Tem uma unção de glória. Onde me corre para si, eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu estou sentindo. Deus vai te pegar de madrugada. Deus vai te levantar para o eu avançar para o encerramento. Hoje é culto só dos verdadeiros. Por isso que está lá em João dizendo, é o verdadeiro que adora. Não pegou, não deu glória, é o verdadeiro. É o verdadeiro, é o verdadeiro. É o verdadeiro adorador que adorará o Pai em espírito. Escuta isso aqui. Meu Deus do céu, eu vou cair. Se eu não cair, eu vou voar. Sabe por que João 4, 23 fala que o verdadeiro adorará em espírito? Porque a palavra "em" no grego é dentro. E é inerente àquilo que é peculiar, particularidade, individualidade, indivisibilidade. E a palavra espírito no hebraico é rua. Rua quer dizer fôlego, sopro, vento, espírito. Quando Deus dá o rua para o homem, ele dá junto com a nefesh, alma, neshama. É nefesh e rua, neshama, alma e espírito. Então, quando o texto exige que o verdadeiro adore em espírito, começa pelo fôlego. Deus está dizendo, você tem que me adorar? Não é pelo que eu fiz. Você tem que me adorar já a partir do fôlego. Você não entendeu?
Se acorda de manhã, respirou, já está me adorando. Porque muita gente desceu para deitar, dormiu e não levantou. Agora o verdadeiro acorda no joelho. Já acorda adorando. Aí ele diz assim: o que fala é o santo, o que fala é o verdadeiro, o que fala é o que tem a mão a chave de Davi. Aí ele diz que abre porta onde não tem porta. Aí diz assim: ele abre, ninguém fecha. E aquele fecha, ninguém abre. Ponto. Aqui ele está falando da porta geográfica de Filadélfia, da oportunidade que foi aberta na terra. Mas quando ele fala da porta, ele diz: eu abro e ninguém fecha. E aqui eu fecho, ninguém abre. São dois conceitos. O primeiro conceito é o geográfico, da porta geográfica. E o segundo é da porta que foi fechada para a lei, trazendo a porta que foi aberta da graça. Então ele está dizendo: na porta da terra foi aberta uma passagem para acesso à graça. E a porta da lei que foi aberta lá atrás foi fechada para a abertura da porta da graça. Aí quando ele vai tratar de porta e ele encerra a porta, o quesito que ele vai trabalhar agora é totalmente espiritual. E ele vai avançar na perspectiva do céu. E na perspectiva do céu ele vai dizer assim: agora, o que vencer não é qualquer um. Não é para qualquer emocionado. Não é para qualquer batedor de cartão de igreja. Não. Não é para batedor de cartão. É para o que vencer. Eu não estou falando de vencer na terra. Eu estou falando de vencer a si mesmo. O que vencer. Aí ele diz assim: eu o farei que seja coluna no templo do meu Deus. Espera aí. Por que ele vai mostrar que aquele que vencer será feito coluna lá? Porque não tem como você ser outra coisa lá sem primeiro ter sido. Não tem como você ser honrado da forma lá que você não foi aqui. Por isso ele diz: o farei que seja coluna lá. Só que a coluna do templo são duas, com base na construção de 2 Crônicas 7. Salomão, quando constrói, Deus fala assim: constrói uma coluna e coloca o nome de uma Yahin e a outra Boaz. Aí vai construir voo. Aí ele entra para dentro do templo com uma trena, um cordel de medir, chama os amigos, chama a galera da obra, os carpinteiros, chama Bezaliel, Eliabe e fala assim: ó, Deus mandou construir uma coluna. Aí Deus chega no ouvido e fala assim: ei, meu filho, você não viu o que Ezequiel escreveu não? Lá no 46, ele mediu de ponta a ponta e não tinha coluna dentro não. Eu vou colocar a coluna onde, irmão? Porque a coluna suporta peso. Eu disse: Deus, vai construir coluna dentro da minha casa não, porque o peso da minha casa é minha presença. E isso aí ninguém suporta. Quando eu chego, cai mesmo. Vai construir a coluna onde? Lá fora. Porque ser coluna dentro é ser coluna lá fora. É fácil de entender. Colunas. Você sabe que a Terra exerce força centrípeta contra o seu próprio eixo ou centro. Duas rotações ela faz, translado e, translação e rotação. Ponto, uma em volta de si, outra em volta do Sol, acabou. Mas enquanto ela está rodando em volta de si, dando volta, ela está fazendo pressão o tempo inteiro para baixo. Deus falou: você vai botar essa coluna aí fora, que ela vai ter que suportar o peso do sistema. Vai. Ela vai ter que suportar o peso do mundo. Vai. O mundo pesa, mas só vai ser coluna lá em cima quem suportar o peso do mundo aqui embaixo. Não, para de conversa fiada, vou falar de novo. Só vai ser coluna lá em cima quem aguentar o peso do mundo aqui embaixo. O diabo coloca todo tipo de fardo sobre a tua vida. Ele coloca todo o peso sobre a tua história, coloca peso sobre a tua família. Mas enquanto você suporta aqui, Deus está preparando uma honra para você lá. É uma honra preparada para você lá. Agora eu estou vendo muita coluna rachando lá fora e querendo ser restaurada aqui dentro. Olha só, eu estou vendo um monte de coluna quebrando lá fora e trazendo o caco para cá para dentro. Só que eu acho lindo é que a coluna que foi construída não foi construída dentro e plantada lá fora. No mesmo lugar onde rachar é o mesmo lugar que vai voltar para reconstruir.
Se foi no adultério que tu rachou, vai ser pedido perdão por ele que tu vai ser restaurado. Se foi na bebida que tu rachou, vai ser se arrependendo da cachaça que você vai ser restaurado. Se foi destruída a tua família, vai ser da mesma forma. Sabe por quê? Porque não adianta você fazer do teu jeito e depois vir pra cá dizendo: pastor, me ajuda. Mas não quer confessar o pecado, mas não quer abrir a verdade da vida. Conta pra fofoqueira, pra vizinha, pra prima. Mas no lugar de confessar pecado é novo. Sabe por quê? Não sei se você sabe, a palavra altar no hebraico é misbear. Misbear. A palavra misbear é mehilá zerutaim brachá. Mehilá é perdão. Nunca vi ninguém explicar o porquê do sacrifício. Só pega a superficialidade e diz: altar é lugar de sacrifício, não é isso? Altar é lugar de morte. Altar é lugar de vida. Altar é lugar de promessa. A palavra altar, por ser iniciada com a palavra mehilá, a primeira proposta do altar é perdão. Não tem acusação, o altar tem perdão. Não entendeu? Aí disse Davi: enquanto eu escondi os meus pecados, minha alma pereceu. Mas o que quando eu confessei e deixei, a minha alma alcançou graça e misericórdia. Tá sofrendo porque quer, tem coisa na tua vida que já era para você ter aberto há muito tempo. Tu tá perecendo, não é porque o diabo tá te perseguindo, é porque tu tá com uma brecha aberta. É porque tu tá com uma rotura na alma. Tu tá com uma rotura na vida. Pastor, não tenho força. Procura o pastor. Não tenho força. Procura o pastor junto com o grupo de oração. Não tenho força. Procura o pastor, o grupo de oração e a igreja toda. Mas rachado tu não vai permanecer. Rachado tu não vai ficar. Quebrado não vai. Porque o altar é importante, pastor. Não vou falar disso, o horário já foi. Tenho 15 minutos, mas vamos voltar para o texto. Ele diz: eu vou fazer você coluna. Diga coluna. No templo de Deus. A coluna era lá fora, mas aqui está dentro. Ficarão de fora os mentirosos, adúlteros, parricida, ladrão, fornicário. Mas aqui dentro só tem coluna. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Coluna. Aí ele diz assim. Ele diz assim: farei coluna no templo do meu Deus, e eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Espera aí. Deixa eu entender essa fofoca aqui. Ele está dizendo que vai escrever na coluna o nome do Deus dele. O nome do Deus dele. Não vai dar para explicar isso aqui. Sempre o pastor dá 2 minutos a mais. Quando ele fala acerca do Shem, nome, o Shem tem um caráter especial, peculiar, particular, porque nome denota caráter e obra. Jesus não é um nome, Jesus é uma obra. Quando você vai para Filipe, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não é Jesus Cristo, é Cristo Jesus, o ungido para a obra de salvação, que a palavra Yeshua quer dizer Jeová salva. Por isso a palavra ungido para salvar. E o sentimento que tem que haver em vós é o mesmo que houve no ungido. Primeira coisa que tem que haver no ungido: azeite. Jesus amado, azeite para a obra de salvação. Aí diz assim: se haver em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, mesmo sendo Deus, kenosis, esvaziou-se sendo homem, homem foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe deu um Shem, um nome que é sobre todo. Mas o nome sobre não é aqui na obra do calcanhar, é depois do ferir a cabeça. Entendeu a conotação? Entendeu a conotação? Ele só vai receber o nome sobre todo nome, não é no processo do calcanhar, é depois do ferir a cabeça. Gênesis 3, o proto-evangelho diz o quê? Da semente da mulher virá um que vai esmagar a tua cabeça, mesmo que você fira o calcanhar. Calcanhar aqui é corpo. Você vai ferir o corpo, a parte inferior, a parte básica, a parte menos significativa do indivíduo, alma. Você pode ferir o corpo, mas mesmo arrebentando o corpo, machucando o corpo, batendo no corpo, moendo o corpo,
a cabeça vai ser rachada. O resultado final não vai ser o corpo ferido, vai ser a cabeça rachada. Não pegou, não deu glória. O resultado final não vai ser a tua vida destruída, vai ser o diabo alá e de que barra súria. É por isso que Lucas escreve no 10:19: eis que vos dou erguizou-se a capacidade delegada do alto para pisar. Ah, pastor, não peguei. Eu estou te dando autoridade para pisar, não entendeu? Sabe por causa de que esse ministério e a tua vida tem rompido? Não é por causa de corpo mole, é por causa da autoridade. É por causa de autoridade. A partir de hoje, tu vai largar de ser frouxo, vai largar de ser covarde, vai largar de ser... Tu vai pisar com autoridade dentro da tua casa. Ou manda você ou o diabo, o dono dá. Tu vai chegar pro teu vizinho, estende a mão na direção da casa dele e fala: a partir de hoje tu nunca mais vai botar meu nome na tua boca. Tu nunca mais vai se levantar contra a minha vida. Chega de você abaixar a cabeça porque o diabo está fazendo na tua vida. Satanás está te arrebentando. Ri de você. Deixa eu te dar um recado aqui. Recebeu vitória, comemora não, vai pro joelho. Recebeu bênção, comemora não, vai jejuar. Porque se tem uma coisa que o diabo não aceita, pastora Ademir, é perder bênção para quem não devia. Por que não devia? Porque você não merece, mas ele dá por misericórdia. Aí como o diabo sabe que você não merece, ele fica indignado. Aí você recebe, posta no Facebook para todo mundo ver. Depois está desviado pedindo oração. Toca a trombeta em Sião das vitórias que recebe. Faz isso não. Pastor, tem um testemunho para contar. Deus me deu vitória, glória a Deus. Vai pro joelho orar. Por quê? Porque o diabo sabe a falha no momento da oportunidade. Quando o coração está alegre, ele formoseia o rosto, mas é o coração quebrantado e contrito que o Senhor não despreza. Pastor, você está dizendo que eu não posso me alegrar? Não estou dizendo isso. Estou falando para você ter sabedoria quando recebe a vitória. Não conte antes da bênção chegar. A misericórdia de Deus colocou José lá no Egito. Porque se ele não conta o sonho que teve, Deus levava ele para lá com dores a menos. Deus quer poupar na nossa vida sofrimento. A gente sofre porque abre a boca. Eu tenho um amigo, que tem 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 outro amigo que não é você. E aí, nem todo mundo que ri pra você tá com o coração alegre. Eu recebi uma vitória. Hoje eu posso contar. Vocês sabem que eu trabalho com rede. Eu tinha uma empresa de internet. Aí padeceu uma situação lá em Campo Grande, não pudemos trabalhar. Rompi sociedade com um companheiro que estava conosco. E nesse rompimento de sociedade eu falei: Senhor, e agora? Tô com 3 filhos para criar, tá ruim. Saúde não tava ruim, mas a condição estava complicada, estava morando bem, numa casa legal, 3 quartos com suíte, querido. Eu levantava e ia pro banheiro, do lado assim, coisa linda, coisa linda. Eu descer para ir no banheiro lá embaixo, não falei nada, eu vou no meu aqui, ó. Irmão, uma garagem gigante, uma coisa linda, ganhando bem, negócio extraordinário. Falei, aqui, eu já estava olhando para mim a Evoque, eu já estava invocado, eu já estava olhando para mim, eu vou invocar, já estava dizendo: Deus, porque o Senhor injeta. Ele não pegou, não deu glória. Já estava passando nas concessionárias só namorando. Meu Deus, Orochimanda Candaraia. Não pegou. Já estava namorando os carros tudo. Eu falei: e agora, Deus? Aí Deus foi lá e falou: peraí, aconteceu a situação, perdi tudo. Fui para cá, para Caxias, passando uma prova que só. Procuraram pra cá, procuraram pra lá, procuraram pra cá, não consegue. Aí um monte de gente chegava pra mim e falava assim: ó, desiste, esquece, a área não tem, não dá pra trabalhar, não tem como fazer, não tem como mover. Eu falei: não desisto não. A Bíblia diz: propondo tu alguma coisa no teu coração, você te afirme, a luz de Deus brilhará em teus caminhos. Eu falei: eu entendi esse negócio. Eu entendi esse negócio. Disse o proverbista: procura fazer com que os teus olhos só olhem pra frente. Por quê? Porque do lado tem muita gente pra dar opinião. Foco. Falei: não, eu quero. Aí a Irene começou a se levantar: desiste. A Irene, desiste. Não vai dar certo. Vai procurar outra área de trabalho. Eu falei assim: vou não.
Porque a Bíblia diz: sede, pois, firme e constante, que a abundância vem depois. Falei, entendi o negócio. Persevera daqui, persevera dali, persevera daqui, persevera dali. O que Deus fez? Meu irmão me ligou e falou: vem cá, o que tu tem para perder? Eu falei: não tenho nada, só tenho uma fé e um joelho para dobrar. Aí eu vou fazer o seguinte: tu tá aí com 15 filhos. Eu falei: meu Deus, tá profetizando, Abraão? Não, tá com 15 filhos. Eu tô trabalhando aqui no Parque Paulista. Ganhei uma área, a gente vai dividir. Eu falei: mas é grande, dá pra gente pagar as contas? Ele falou assim: dá pra sustentar os 15. Vamos ver a área, irmãos. Para a glória de Deus. Agora eu posso contar porque já está andando. É Nova Campina inteira. Eu vou andar de carro zero. Eu achei um negócio muito bacana. Porque por causa da minha saúde, a aposentadoria não saía. Aí a aposentadoria também saiu. Aí eu descobri o porquê que a mãe do Kiko chama ele de tesouro. O pai dele, aposentado morto da marinha, deixou pensão menino. É por isso que a dona Florinda chama ele de tesouro, mima ele, paparica ele. Depois que a aposentadoria saiu e a rede começou a andar, minha mulher passou a olhar pra mim com um olhar de cifrão. Só me chama de tesouro pra cá, até comida na cama eu tô recebendo, você pode dar glória. Ela me dá remédio na boca, coisa linda, coisa forte. Aí ela olha pra mim e fala igual a Rochelle: meu marido tem 12 fontes de renda, 15 empregos. Sabe por quê? Porque se você for santo, verdadeiro, tem porta aberta, mas ele te funcionou para você honrá-la aqui dentro. Você coloca de pé. Ele diz assim: eu vou escrever o teu nome, o nome do meu Deus. Fala assim: o nome do meu Deus vai ser escrito sobre. Fala sobre na orelha em cima dele. Fala assim: sobre. Diga com força: sobre. Sabe por que ele diz sobre lá em cima? E ele faz a promessa de escrever o nome sobre? É porque a honra é sempre a mesma e é linear e padrão. Se estava debaixo do nome dele aqui na terra, vai estar debaixo do nome dele lá no céu. O problema é que não tem como você prosperar sem estar debaixo dele, da vontade, do querer, do pensamento, dos propósitos, dos planos. E ele quer trazer você para debaixo de um tempo novo para a tua vida. Só você e Deus sabe como é que tá. E eu quero orar por você. Eu tenho 3 minutos. Vem depressa aqui à frente que eu quero orar pela tua vida, mas vem depressa. Eu quero orar pela tua vida, vem depressa. Aproveita que eu vou orar. E a mesma graça que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu creio que Ele vai derramar na sua também. Vem depressa. Mas vem depressa que eu quero orar pela tua vida. Pastor, estou com o CNPJ travado. Vai romper hoje. Vem que eu quero orar. Pastor, estou com a minha família quebrada, rachada. Vem que Deus vai restaurar hoje. Pastor, estou mais preso na rede social do que na tua presença. Vem que Ele vai te libertar hoje. Mas vem depressa, tem um projeto de Deus para a tua vida. Vem depressa, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar, eu quero orar. Tem mais alguém? Eu vou louvar e você vai vindo. Depois que terminar a canção, eu volto. Seguro estou nos braços. Seu amor